Olá pessoal, boa noite. Só colocando aqui o título da nossa live. Boa noite, Sandra. Olá, Nayara. Amigo Otávio, Alessandro. Pessoal, me fala aqui se o áudio tá bom, consegue me ouvir bem? Consegue me escutar bem? Como é que tá para vocês? Fernando, Vinícius, né, na verdade. Ana Paula. Como vão, pessoal? Pessoal, eu sempre faço. Yara, tudo bem, Yara? Como é que vai? Ah, coisa boa. Pessoal, eu sempre solicito, toda vez que a gente vai começar aqui a live, que a gente possa a gente possa compartilhar. Então, compartilhar com a maior quantidade de psicólogos. A gente tem que falar de assuntos tão interessantes, tão bacana, né? Assuntos realmente bastante relevantes para a prática clínica. Então, eu sempre solicito que a gente compartilhe. Eu vou compartilhar agora, aqui com algumas pessoas. Eu sei que gostam desse conteúdo, certo? Então façam mesmo, compartilhem aí, avisem as pessoas. Deixa eu ver aqui mais algumas. Pronto. Compartilhem aqui com o pessoal, tá? Façam mesmo, compartilhem, chamem colegas. A gente vai ter hoje uma entrevista super bacana, super legal, com Otávio Carvalho. Otávio que foi meu aluno do QRT. E Otávio é um cara assim, cabeça, é o Highlander da psicologia, um cara diferente. E a gente vai bater esse papo com ele. Sempre gosto de me apresentar, sempre tem pessoas aqui que ainda não me conhecem, então eu faço questão de poder me apresentar. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves, eu sou professor universitário e saí recentemente, né? Na verdade sou ex-professor universitário, saí recentemente das faculdades e por conta de um propósito, por conta de uma filosofia, né? É a filosofia de poder oferecer dignidade ao trabalho do psicólogo. Então, eu venho cada vez mais me imbuindo, já tem 7 anos que eu trabalho com isso. Comecei na minha clínica devagarinho, ajudando os psicólogos a viver de maneira digna. Isso se expandiu, né? Cada vez mais está se expandindo. E agora, depois foram cursos, então curso de formação em TCC e agora QRT, e eu estou sempre tentando ajudar os profissionais de psicologia a viver de maneira digna. Eu faço isso por dois grandes motivos. Primeiro, porque a psicologia me ajudou muito na vida, né? Tudo que eu sou, tudo na minha vida eu devo à psicologia. E porque um dia disseram que eu não poderia, disseram que eu não ia conseguir. Você passou por isso? Tá? Michele, Jeane, disseram para vocês também que vocês não conseguiriam viver de maneira digna da psicologia? Porque, olha, quase todos os psicólogos que eu converso têm exatamente a mesma história. Não, me desincentivaram, disseram que não poderia, né? Sempre disseram isso. Sempre eles comentam, fazem esse tipo de comentário. Então, assim, é um comentário muito comum e eu estou vendo cada vez mais profissionais da psicologia vivendo dignamente. A psicologia está sendo mais valorizada, a gente vive um momento de valorização da psicologia e tem aumentado a quantidade de profissionais da psicologia que relatam que conseguem viver dignamente. Essa semana a gente está tendo uma semana toda especial, pessoal. A gente está tendo essas lives, que são as lives de preparação para a jornada do psicólogo de referência, que começa segunda-feira. Segunda-feira a gente inicia a jornada do psicólogo de referência. Pessoal, vocês vão aprender a lidar com pacientes desafiadores, vocês vão aprender a se tornar uma referência na psicologia e tem uma minissérie. Essa série é um atendimento clínico de um caso desafiador. Quem não viu ainda o teaser, depois acabou aqui, vá lá no feed, dá uma olhadinha, já está disponível no Reels, ele está disponível, certo? Super bacana, de um caso desafiador. Eu não ficaria sem assistir. Então, vá lá, já vê o teaser, se inscreva na jornada do psicólogo de referência para poder você assistir como é o atendimento de um caso desafiador. Então, semana muito bacana, a gente tem falado de coisas muito bacanas. Tivemos uma entrevista com Isabel. Isabel, ela tem 2 meses de formada. Isabel conseguiu ter um crescimento muito bacana da vida profissional.
Conversamos com Tainara. Tainara fez transição de carreira, ela trabalhava numa empresa e ela já estava querendo fazer essa mudança, já estava querendo mudar de áreas, resolveu ir para a clínica. Em 8 meses, Tainara conseguiu 22 pacientes. Então, pessoal, esse crescimento é extremamente possível, apesar dos psicólogos não acreditarem. Tá? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, só para mim ter uma ideia. Quem está desanimado com a psicologia, quem escuta as pessoas desanimadas, bota um eu aí, uma carinha triste, se manifeste, só para mim ter uma ideia de quem escuta isso o tempo todo, quem escuta esse comentário, às vezes, na faculdade ou de familiares, de que, olha, de psicologia não dá para viver. Quem é que passa por isso aqui? Certo? Durante a faculdade toda eu escutei isso. Durante a minha faculdade eu escutei isso e na condição de professor eu escutei muito mais. Eu escutava isso de colegas de trabalho. Colegas de trabalho dizendo que não era possível viver de maneira digna. E pessoal, todos nós podemos. A nossa ferramenta de trabalho ela é de uma importância fundamental. Olha só que interessante. Eu, né? Jéssica também. Jefferson. Ó, todo mundo dizendo que todo mundo dizendo que escuta isso, né? Um monte de gente comentando que de fato escuta isso, de que um desincentivo para poder você conseguir viver da psicologia, ok? Hoje a gente vai mudar um pouquinho a temática, a gente tem falado muito sobre desenvolvimento profissional, e hoje a gente vai falar sobre uma temática um pouquinho diferente, que é sobre integralismo, tá? A psicologia ela vem mudando muito, pessoal, muito mesmo. Eu acabei de estar na Califórnia, eu passei uns dias lá e tive a oportunidade de poder estudar sobre novas vertentes de trabalho na psicologia. E tem tido aí uma mudança grande, muito grande, e a gente vai poder falar sobre uma delas, tá? Soraya, sim, eu escutei até professores falando que psicologia clínica não dava dinheiro, né? Soraya, não escute, não procede a informação, tá? Eu não estou vendo ainda nenhum aluno aqui do QRT, deixa eu ver se tem algum aqui. Mas, olha, se você falar com a turma do QRT, eles vão dizer algo absolutamente diferente. João está aqui, né? João é o psicólogo de 92 pacientes, só para você ter ideia. Tá certo? Então, por aí você pergunta a ele se dá para viver ou não de maneira digna, né? Jefferson ama psicologia também. Pessoal, todos nós amamos. A gente trabalha... teve um dia desse que eu fiz uma postagem bem bacana, que eu perguntei assim, psicologia por dinheiro ou por amor? Ou por amor? E aí teve uma psicóloga que colocou de uma maneira que eu achei super legal, é psicologia com amor, não é por amor. Nós precisamos viver dignamente, a gente precisa, o sistema econômico que a gente tem aqui é esse, certo? A gente não tem como mudar ele, a gente precisa suprir nossas necessidades, mas também nós precisamos ajudar as pessoas. Então é psicologia com amor. Atendo por plano, muito desgastado e pouco retorno. Jéssica, sabe o que é que eu pensei, uma reflexão que eu fiz um dia desse, que eu acho que faz muito sentido? Paciente por plano não é seu. A gente costuma achar que paciente por plano é nosso. Não, é do plano, certo? O paciente, ele é do plano de saúde. Se por qualquer problema você se descredenciar do plano de saúde, ele vai embora junto com o plano, fica uma quantidade muito pequena de pacientes para você. Então, o seu paciente é um paciente particular. Esse paciente ele é seu. O paciente por plano é do plano. Então, a gente precisa tomar cuidado com o plano de saúde. Tá certo? Psicologia e todas as suas habilidades e tudo que contribui com o novo, né? Deixa eu ver mais aqui. Boa noite, eu amo psicologia com amor. Qual é o segredo para ter 92 pacientes? Poderia compartilhar alguma coisa? Olha, existe a live. João ele fez a live, tá aí no Instagram. A live ele dizendo como é que ele conseguiu isso. Tá certo, Marcelo? Mas, Marcelo, olha, existe alguns... Não é que existe segredo, existe método. Existe linha de trabalho, existe uma ordem. Hoje eu fiz uma contagem, acho que ontem eu estou com 52 pacientes. Eu tenho 52 pacientes e eu estou lotado. Eu estou com a agenda lotada desde 2009. Então, de 2009 para cá, eu sempre estou com a agenda lotada. Certo? João Carlos está fazendo aqui uma menção que não são 92 pacientes semanais. Tá? Porque semanais é só 60. Tá? Ele explicou na live. Porque 92 aí ele está incluindo os mensais, está incluindo os quinzenais, mas semanal mesmo é só 60. Não passa de 60. Tá certo?
Então, assim, existe método que faz a coisa crescer. Existe um métodozinho. Hoje mesmo eu fiz mentoria com os alunos do QRT, explicando esse método para eles, né? Então, fiz toda essa mentoria, realmente organizando a vida profissional deles. E se você ver as últimas lives, Tainara fala como foi o crescimento dela, Isabel fala como foi o crescimento dela. Isabel tem 15, mas Isabel tem 2 meses de formada e tem 15 pacientes particulares. Tudo aqui a gente está falando de pacientes particulares. Então esse crescimento ele é extremamente possível. E não precisa nem ser foco. Pessoal, se o método ele fosse seguido, se você criar nicho, se você realmente agregar valor ao seu trabalho, se você realmente aprender a se tornar uma referência da psicologia, isso inevitavelmente vai acontecer. E quando eu falo em referência, a maioria das pessoas me diz assim, Diego, mas eu não quero ser assim, um pesquisador que escreve livros. Ser referência não é isso. Ser referência da psicologia é você ter uma relevância para um grupo de pessoas. Quando eu digo eu sou terapeuta de casal, eu estou dizendo que eu resolvo um problema específico daquele grupo de pessoas. E aí eu passo a ser uma referência para eles. Então, todo mundo que passar por aquela condição, certo, vai ter uma tendência a me procurar, porque eu já disse que eu resolvo aquele problema. Ok? Então, eu me torno referência e a pessoa me procura a partir daí, né? Então, pessoal, você pode ser uma referência não necessariamente de um estado ou de uma cidade, você pode ser referência de um bairro, de uma empresa, para um grupo de pessoas. Então, ser referência não é ser aquela pessoa que tem status social, é ser uma referência para um grupo específico, que esse grupo vai fazer com que você, de fato, cresça profissionalmente, tá bom? A gente vai ter uma entrevista também com Rafaela Gimenez, que ela vai explicar bem isso. Ela vai poder falar um pouquinho como é que ela fez esse nicho e como é que ela se tornou uma referência na área dela. Boa noite para você a todos. Estou precisando e muito duplicar meus pacientes. Marcelo, é possível, é extremamente possível, né? A gente viu isso muitas vezes no QRT. Então, a gente viu esse crescimento acontecer. Agora, para isso, como eu disse, você tem que aprender a lidar com casos desafiadores e você tem que aprender a se tornar uma referência da psicologia. Se você consegue essas duas coisas, você cresce inevitavelmente, tá? Pessoal, eu vou chamar agora aqui Otávio Carvalho. Otávio foi meu aluno do QRT, um cara especial. Otávio é uma pessoa diferente, vocês vão ver, eu não vou precisar falar muito. Super bacana, de uma inteligência, de um humor inteligente, certo? A gente se acabava de rir com as tiradas de Otávio durante o QRT. E Otávio, ele tem um detalhe. Eu sou da TCC, Otávio é da psicanálise. E deu certo isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Otávio, meu amigo, me dá um tchau aí, para poder eu te chamar. Me dá um oi, eu te vejo e te faço convite aqui para poder você entrar. Otávio, tá me ouvindo? Deixa eu ver se eu acho o Otávio aqui. Opa, chegou. Convite enviado, Otávio. Olá, vamos Olha, ajustar agora a câmera, que eu não estou nem me vendo aqui. já mostrou. Deixa eu me ver. Mostrando. Espera aí. A câmera está invertida. Pronto. Agora sim. Agora sim. Otávio chegou, já mostrou os livros que lê. É isso, tá aí Pô, a né? coleção dele. Deixa eu ver quais. Eita, Como é que tá? Tudo tranquilo? Tô tranquilo, meu amigo. E você? Como é que você está? Bom, graças a Deus. Deixa eu começar logo quebrando o gelo com o meu café, Olha só. Ô, rapaz. fazendo uma referência às suas postagens famosas sobre o café. Pois Não é, é? né? Psicólogo pode ou não pode oferecer café ao paciente? Pode, E pode aí? oferecer café. Se o café for bom, se o café for ruim, não. Aí não Tá. pode. Tá certo, então. Pessoal, eu brinco muito, a gente brincava muito no QRT, né? O Otávio, como eu disse, ele tem um humor muito bacana e eu brinco dizendo que ele é o Highlander da psicologia. Ele fez uma postagem um dia desse, eu postei e parece que o negócio pegou. Né, Otávio? Mas, meu amigo, se apresente, diga quem é você e ao que você veio, né? Você está fazendo o quê, exatamente? Me conta aí um pouquinho. Certo.
essa é uma das perguntas mais difíceis que existem no universo. Quem é você? Né? Esses dias eu fiz um vídeo no YouTube falando justamente isso, sobre quem nós somos. E muitas vezes as pessoas respondem, não, eu sou psicólogo tal, eu sou, não é falando de você, mas sou mestre nisso, escrevi muitos livros, fiz muitas coisas. Então as pessoas costumam se apresentar com os 1001 adjetivos. Ou eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho isso. Quando a gente tira tudo isso, quando a gente tira nossos títulos, quando a gente tira nossa profissão, quando a gente tira tudo, a gente sobra, caramba, sobrou o quê para dizer quem eu sou? É Esse é um verdade. dos grandes desafios, né? Bom, considerando as coisas que a gente já traçou, né, eu posso dizer que eu sou uma pessoa curiosa. Sou uma pessoa curiosa ao extremo. E, às vezes, quanto mais difícil for a demanda, quanto mais complexa for, isso mais me atrai. Isso mais me instiga a ajudar, a tentar desenvolver, a tentar ir atrás ao máximo possível. Eu tenho tentado seguir dessa forma. No demais, eu vim de uma outra área completamente diferente. Eu sou historiador, passei um tempo dando aula como professor de história, foi um período maravilhoso. Então, lecionar para mim é sempre um grande prazer. E aí eu saí rodando pelas ciências humanas, né? Fui para fiz uma pós em filosofia, fui para comunicação, psicanálise e aí psicologia. E aí virou o meu grande amor, né? Grande amor à psicologia. E para finalizar a apresentação, eu posso dizer que hoje a psicologia, ela me toma do meu coração grande parte dele, né? É claro que a filosofia é a mãe de todas as ciências, mas a psicologia realmente ela me pegou de um jeito que diz, caramba, como é que eu demorei tanto para descobrir esse grande amor chamado psicologia? E eu tenho certeza que a maioria daqui são psicólogos e sentem exatamente isso que eu sinto. Então, se fosse para resumir, hoje eu diria eu sou o grande amante da psicologia. Ontem ontem eu estava conversando com um garoto e eu tive uma sacada, e você falando me lembrou da sacada que eu tive. Porque eu estava perguntando para ele o que é que ele queria ser quando crescer. E ele dizia, não sei, eu nunca parei para pensar nisso. E eu disse, mas tenta achar aí, o que é que você quer ser quando crescer? Ele dizia, não sei. Aí eu tive uma sacada e disse assim, como é que você gosta de ajudar as pessoas? Aí ele parou, aí disse, eu gosto de fazer as pessoas se sentirem bem, eu gosto de fazer as pessoas que estão mal se sentirem melhor. Eu falei, então você daria um excelente psicólogo. Né? E é isso. Psicólogo, a gente escolhe uma profissão pela maneira como a gente gosta de ajudar as pessoas. E psicologia, acima de tudo, é basicamente ajudar as pessoas. Né? Meu amigo, eu Exatamente. vou começar com uma pergunta que foi uma pergunta do QRT. Eu vim com essa pergunta Certo. preparada para cá. Integralismo ou integração? Eu sabia que você ia me fazer essa provocação. Você já sabia, né? Já sabia. Então, etimologicamente falando, são a mesma coisa, né? Na teoria de conjuntos, temos conjunto A, conjunto B, a gente vai fazer uma interseção e a gente vai buscar aquilo ali que está mais ou menos no meio da história. Eu gosto de usar o termo integração apenas por uma questão de tradução, né? A maioria dos textos em inglês falam de integralismo. O problema é que integralismo, na língua portuguesa, e especialmente no Brasil, ela virou um termo de ciência política. Era aquele partido que foi dos anos 30, muito parecido com o fascismo e tal. Aí quando vem o nome integralismo, pode, não para a gente da psicologia, mas para quem é de fora da psicologia, pode gerar alguma confusão, tá? Mas dentro do ambiente de psicologia, eu acho que não há problema falar a palavra integralismo. Quando, sim, formos conversar com o pessoal que é de fora da área, aí eu acho que cabe o asterisco, né, e a explicação ali embaixo, não confundir com o partido integralista dos anos 30, que por acaso o Câmara Cascudo fez parte. Ah, Tá? foi? Eu não sabia. Depois ele se ligou, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Não, enfim, coisas de outros tempos. Eu não sei se todo mundo sabe que o Câmara Cascudo, na verdade, é um grande historiador e escritor aqui do Rio Grande do Norte, né? Ele tem renome internacional, na verdade.
Ele é um escritor muito conhecido. Otávio, você é um cara multi-habilidades, né? Você fez curso de oratória, você fez psicologia, história, então assim, quando a gente conversa, a gente nota que na verdade você passou por vários Brinco, campos. brinco daquilo ali, ó, nas horas vagas, Desculpa, brinca. Ah, pinta pintura, eu gosto. também, né? Amo, amo. E é, É, um, e é é uma algo que a gente tem em sublimação. comum. Olha as minhas brincadeiras aqui também, né? Exatamente, tá ali. Eu não toco nenhum, mas adoro colecionar também. E assim, você passeia por vários caminhos e eu noto que você estuda muitas coisas diferentes. Você é psicanalista, mas eu noto que na psicologia, inclusive, você estuda um pouco de tudo. Tô certo ou tô enganado? É isso mesmo? Eu acho que a gente tem que buscar abrir o leque para as coisas que são importantes. Você perguntar se você é psicanalista, eu diria eu sou 50% psicanalista lacaniano e eu sou 50% psicodramatista, lá na raizinha de Levey Moreno, né? Mas você fica, Otávio, mas são ambientes completamente diferentes. Como é que você consegue misturar a psicanálise lacaniana com o trabalho do psicodrama, que pode ser feito em grupo ou individualmente? Para mim, isso realmente era um nó muito grande, né? Pelo menos antes do QRT, era um nó muito grande. Depois de começar a entender melhor como poderia funcionar as junções, eu passei a não ter mais medo. Eu posso, sim, trabalhar com o psicodrama, mantendo a visão de sujeito e a visão de mundo da psicanálise. Pode parecer estranho, porque o psicodrama ele é existencialista, né? E a psicanálise lacaniana ela já tem um trabalho de estrutura de linguagem e tal, mas se você olhar, se você for ver a forma como nós, sujeitos, sublimamos, é de forma muito parecida. E a forma como nós narramos as nossas demandas é exatamente igual em qualquer abordagem, né? O ser humano está ali. Tem uma coisa que eu não esqueço que você falou, Diego, que eu achei para mim fundamental e tipo assim, eu tatuei aqui, não, brincadeira, tatuei não, mas deu vontade de tatuar, é que se Freud passou a vida inteira estudando a psicanálise, desenvolvendo o trabalho dele, e ele tem as suas razões e os seus motivos para crer naquilo, por que não acreditar que o Aaron Beck também tenha passado a vida inteira pesquisando, estudando e confirmando suas teorias? Porque eu acharia que ele está completamente errado, não é? Isso. Porque eu acho. Então, isso que você falou lá na aula do QRT, para mim fez uma diferença imensa. É algo que eu carrego comigo e tento falar para todo mundo. Gente, é possível sim. É claro que a gente não vai fazer um grande carnaval, vai pegar estruturas, não digo nem a palavra dogmática, tem muita gente que acha dogmático, mas estruturas básicas do pensamento, claro que algumas coisas não dá para fazer exatamente, porque há um conflito e você pode prejudicar um paciente. Mas por que não abrir um pouco os olhos para o que há de interessante nas diversas formas de pensar da psicologia? Então isso para mim tem que ser básico na nossa vida da psicologia. Foi um dia eu me dei conta disso. Um dia, essa frase que você falou, eu simplesmente caí na real. Eu digo, não é possível que Freud tenha errado tudo, aí só Beck acertou. Ninguém mais acertou, só Beck. Não faz sentido nenhum. Isso é absolutamente lógico. Se a gente juntar aqui um grupo de 20 pessoas e a gente pedir para explicar um fenômeno, é muito provável que todo mundo acerte um pouquinho. E todo mundo Uhum. está errando também ao mesmo tempo. Não é verdade? Porque é perceptual, muitas vezes tem a ver com os nossos sentidos, nossa análise e tal. Então, assim, nós acertamos e erramos ao mesmo tempo, quase sempre. E a gente simplesmente não se dá conta. Então, ainda infelizmente na psicologia, nós somos torcedores boa parte das vezes, né? Então a gente não consegue realmente ver o conhecimento de uma maneira mais ampla. Então a gente se agarra, eu sou TCC, certo? E eu não consigo olhar de repente para uma outra abordagem. E aí de repente você faz um curso com um TCCista, mas que fala de conceitos que são psicanalíticos. E aí, como é que foi isso para você? Foi ter a certeza da coerência do que você pregava. Tá? Quando você falou sobre a questão da possibilidade de interagir as formas de pensamento, e você traz
há outras formas de pensamento, não exatamente da TCC, mas que também faz uma referência diária na vida do TCCista, isso para mim só confirmou que o que você fala, você faz, você prega. Isso me deu muita confiança. E aí, outra coisa que você disse, que geralmente as relações estão baseadas na desconfiança. Primeiro você desconfia, né? É aquilo que o Júlio César, o cônsul, falava, né? Vini, vidi, viti. Primeiro eu olho, depois eu me aproximo e depois eu venço. Né? Então seria mais ou menos isso. Seria confirmar que o que você faz é o que você fala. Ou o Isso. contrário. Agora eu me perdi. O pessoal pode fazer perguntas aqui para o Otávio, tá? Fique à vontade, pode perguntar, eu vou lendo aqui, dentro das possibilidades, porque o Tem uma, Otávio é uma tem biblioteca uma humana. coisa, tem uma coisa, quando eu vejo um psicólogo tentar ser dogmático e dizer que a verdade dele é a verdade mais correta, eu tento voltar no tempo 100, 110, 120 anos. Começo da psicanálise, ou então a gente vai um pouco mais atrás para Wundt, a gente vê o que acontecia naquela época, a gente vê o que acontece hoje, e muitas vezes a gente olha para o passado com um desdém. Existe mais chance de todos nós do presente estarmos errados se compararmos com a psicologia daqui a 100 anos. É muito possível que daqui a 100 anos as pessoas Sim. olhem para uma live nossa aqui, como por exemplo, e diga, caramba, o pessoal tinha a cabeça muito retrógrada. Eles estavam todos errados. Como é que as pessoas pensavam dessa forma a psicanálise, a TCC? Caramba, Gestalt nem existe mais, brincando, o pessoal aí da Gestalt. Mas assim, existe uma chance muito grande de, no futuro, sermos questionados e considerarmos equivocados. Então, por que a gente vai congelar o nosso conhecimento com que a gente acredita que é o mais verdadeiro e a gente se fecha para o novo, se fecha para o que há de vir? A gente tem muito isso, a gente se fecha demais. Diz, não, esse aqui é o meu e eu vou defender ele com unhas e dentes. Cara, isso não faz sentido. Tudo vai passar, inclusive o que a gente considera hoje verdade, isso vai passar, novas teorias vão surgir. Quantas teorias, quantas abordagens de psicologia surgiram nos últimos 100 anos? Todas. Quantas deverão surgir nos próximos 100? Muito mais do que a que nós temos hoje. Então, congelar o conhecimento é péssimo para a gente. A gente tem sim que estar aberto ao diálogo e, considerando que o conhecimento pode ser sintético, pode ser dialético, é a tese, é a antítese e é o surgimento de uma síntese. Deixa eu explicar uma coisa interessante da TCC. Beck era psicanalista, né? Aaron Beck, ele era psicanalista. Aaron Beck era médico. Médico costuma ser sistemático por natureza. Quando ele foi criar a TCC, ele criou um tratamento para a depressão e ele sistematizou. Ele criou um livro sobre isso. O que é que as pessoas fizeram? Replicaram tal qual, tá? Então, replicaram tal qual. E aí, o que foi que aconteceu? Beck morreu o ano passado. Recentemente eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, passei um tempo na Califórnia e tive a possibilidade de ver inovações em terapia. Beck mudou tudo. Otávio, acabei de descobri há menos de um mês atrás. Beck, ele escreveu uma nova teoria, um novo material, aonde você pode até dançar com seu paciente se for terapêutico. Tem uma frase que eu digo muito no QRT, se for terapêutico, faça. Lembra dessa frase? Sim, com certeza. Tá, Beck escreveu algo muito parecido, só que ele fala assim, ofereça, né, faça com que seu paciente entre no modo adaptativo. Ele separou em dois modos, modo paciente e modo adaptativo, e ele diz, faça o que for necessário para o seu paciente entrar no modo adaptativo. E ele traz uma descrição, para você ter ideia, de um paciente que é o Jack, que basicamente o que foi terapêutico foi ele fazer bijuteria. Entendeu? Que teve de mais terapêutico, de tudo que foi tentado, foi ele fazer bijuteria. Então, olha só que interessante. Como é que pode? No fim da vida, no fim, né? No final de contas, o último livro do Aaron Beck é ele dizendo, olha, não seja sistemático. Na verdade, se adapte ao seu paciente. Que é outro detalhe que a gente sempre está falando bastante no QRT. Então, se Freud passou por isso. Ele teve um momento que ele meio que desconstruiu o que ele mesmo construiu. E Beck fez exatamente a mesma coisa agora. Recente. Eu tenho certeza que boa parte dos TCCistas não tem a menor ideia que isso aconteceu. Literatura agora de 2022, né? Ele fez exatamente a mesma coisa que Freud. Ele desconstruiu muita coisa que ele construiu.
e aí a gente vai poder estar falando um pouquinho sobre isso. Mas, Otávio, como é que Oi. foi para você fazer, ter esse conteúdo? Como é que foi o dia a dia do curso, né? Como é que você viu essa mistura de conhecimentos a partir do momento que você entrou no QRT? Então, mas aí eu fico com medo de dar spoiler Ah, pode da turma falar. que vai fazer. Pode dar Não, spoiler. Tá vou dar liberado para spoiler você. não. No máximo uns easter eggs, o pessoal procura aí durante as aulas. Vamos lá. Fazer o QRT para mim foi descobrir que boa parte das resistências, afinal de contas, QRT, esse R é de resistência, boa parte das resistências que eu acreditava que os pacientes tinham, na verdade eram minhas. Hum. Caramba, quando eu prestei atenção, eu disse, caramba, essa resistência desse paciente é minha, não é dele. Por que que eu estou me fechando e estou sendo, não, mas o paciente está errado. Segundo o livro 18, caramba, como eu era resistente. Isso para mim foi fundamental, o QRT foi fundamental. Eu me permiti, e aí a gente vai, não tem como ir para o mito da caverna, a alegoria de Platão. Caramba, como eu estava observando as coisas de dentro da caverna, aquelas silhuetas que eu acreditava serem das pessoas que estavam lá fora, na verdade eram minhas também. Porque se havia uma luz passando por mim, eu não estava olhando para trás e vendo que minha sombra estava lá. Caramba, como eu era resistente. Para mim, um grande ganho em relação ao QRT foi me permitir cair essa máscara eu não chego a dizer prepotência, porque eu sempre lutei contra isso. Né? Eu sempre lutei contra a gente. Poxa, a gente não pode ser arrogante, a gente tem que conversar de igual para igual com o paciente. Mas, sim, existia uma resistência em mim que ela só foi quebrada mesmo depois de fazer o QRT. Isso para mim é certo, é certo. Eu tinha esse costume de fechar, olha a Gestalt aí chegando, né? De fechar essa ideia e me prender a ela e não permitia. Eu que sempre preguei a abertura do pensamento, eu estava me vendo na mesma situação de resistência. É porque, na verdade, são modelos de funcionamento que a gente aprende. Então, eu costumo dizer que uma criança, ela só tem como replicar aquilo que ela viu na vida, ela não tem como replicar algo diferente. Né? Nossa faculdade é exatamente isso, a gente só replica aquilo que a gente viu. Então, é muito Uhum. complicado, por exemplo, sair da lógica das abordagens, porque é o que a gente vê. Até que alguém tem uma, tem uma paciente minha, frase eu posso falar, acredito, tem uma paciente minha que ela diz o seguinte, ela diz que a insatisfação é que move o homem. Eu adoro essa frase. Né? Eu falo essa frase para todo mundo e eu concordo 100% com ela. Então, a minha insatisfação foi que eu, de repente, fez com que eu procurasse isso. Foi ver os meus estagiários, por exemplo, não conseguindo dar andamento, apesar de teoricamente estarem fazendo a coisa correta. E aí a gente começou a procurar a partir daí. A Ara, inclusive, está aqui falando, foi uma das minhas estagiárias, né? Deixa eu ler aqui o que ela falou. Olha que sacada. Quando nós permitimos ser adaptativos, consequentemente desenvolvemos autoridade e prioridade para construir o processo adaptativo do paciente. É isso mesmo, Yara. Bacana. Tá? Adorando o É, papo, grande Otávio. Pode falar, Otávio. essa questão da gente poder se adaptar, é, eu até iria um pouco além, no sentido de que a gente não vai se adaptar por se adaptar. Porque às vezes a gente tenta se adaptar a uma situação que não é saudável e a gente termina adoecendo junto. Né? Essa frase, inclusive, é de um filósofo que eu gosto muito, que eu acompanho sempre, quer dizer, acompanho não, ele já faleceu tem uns 30 anos, mas eu sempre leio os trabalhos dele, que é o Jiddu Krishnamurti. Muita gente, um guru indiano. Não, ele não é guru, não, ele é um filósofo. Né? Ele é uma pessoa que refletia e escrevia seus livros baseados nisso. Ele dizia justamente isso, que não dá para você ser saudável se adaptando a uma sociedade adoecida. Sim. Né? Claro, a gente vai se adaptar ao diálogo do nosso paciente, à situação em que ele está, sendo empático, mas a gente não vai ser simpático à dor dele. Esse Sim. sim de simpatia é estar junto, no sentido de simpatos, né, de adoecer, estar junto e adoecer junto com ele. Isso vai terminar nos prejudicando e a gente vai destruir todo o ganho que a gente vem desenvolvendo com aquele paciente. Então, perguntando aqui como é para você atender psicólogos.
Tô por É, fora aí da pergunta, mas estou perguntando aqui. outra coisa legal que a gente estudou muito no nosso QRT foi sobre nicho, né? Qual é o seu nicho de mercado, tal? E aí eu vou lá para a biologia, né? Essa questão do nicho é isso mesmo, é o ninho. O que é que você traz para dentro, o que é que você traz para próximo de si que faz algum sentido para você trabalhar? Por exemplo, você trabalha com a questão da resistência. Na verdade, Diego, acho que trabalha com todos os nichos específicos, ele dá conta. É a minha visão, e eu acho que eu estou certo, não venha me dizer que Hoje a não. gente conversa, no dia É, do vinho a gente conversa sobre isso. a gente conversa, é. Mas o nicho é justamente isso. O que é que você traz para si que você conhece? O que é que você dá para os seus filhotes passarinhos? O que é que o gavião dá para os seus filhotes passarinhos? O nicho com que eu trabalho é atender psicólogos. A grande pergunta, quem é que cuida de quem cuida? Né? Quem é que trata das demandas dos psicólogos? Tem muito psicólogo que não faz terapia por alguns motivos. Um deles é a própria resistência. Não se preocupe, que eu conheço as técnicas, eu dou conta das minhas demandas. Cara, eu pergunto, quem seria eu, Otávio, sem a minha terapia? Sem a minha terapia, eu já seria menos do que eu me considero. Quem é que vai cuidar das demandas? Muitas vezes as demandas dos pacientes são as nossas demandas. Como é que eu vou tratar de uma pessoa que tem, às vezes, as questões tão parecidas com as minhas, se eu não estiver bem, se eu não estiver alimentado lá pelo meu terapeuta? Não dá, não dá. Então, eu fiquei pensando nisso, cara, dá pra gente fazer um trabalho legal, né? Voltado para reflexão, voltado para aprenda a pensar por si, né? Às vezes o psicólogo às vezes está tão cheio das coisas que ele coloca por cima dele, que ele já não consegue pensar por si. Então a gente faz um trabalho de voltar à reflexão a partir dos próprios pensamentos, e aí sim, eu consigo ver uma transformação nesse psicólogo, né, uma transformação de que sim, é preciso se alimentar, é preciso, sabe a história de quem está nadando? Se você não sabe nadar, se você não conseguir salvar-se primeiro, você vai prejudicar e a outra pessoa vai morrer afogada e morre os dois. Então, esteja bem, na hora que o avião estiver caindo, coloque você primeiro para depois colocar no outro. Então, a ideia é justamente essa, né? A pergunta foi muito boa, foi muito pertinente. O nicho mesmo, é fundamental que nós, psicólogos, possamos escolher um nicho para trabalhar, para poder afunilar, para você especializar e ser referência naquela área. E o meu nicho é atendimento a psicólogos. Fácil, difícil atender profissionais da psicologia? Terrível, não, brincadeira. Não, olha, Pessoal, é com o muito. Otávio é assim o tempo todo. É tiração de onda, é brincadeira. Otávio é uma pessoa muito é, bem-humorada. Vamos lá. Mas na hora de pegar sério, eu pego. A pergunta foi sobre se é fácil ou se é difícil. Deixa eu justificar a minha pergunta. Pergunte. Em supervisão, é muito comum psicólogos que atendem outros psicólogos ficarem extremamente ansiosos, porque eles se sentem julgados, boa parte das Uhum. vezes. Né? Afinal de contas, é um outro profissional que tem ali, teoricamente, as mesmas ferramentas, né? E dá uma sensação de teórica avaliação. Então, A Psi, por isso que eu fiz a pergunta. a Psi Apolônia perguntou qual era a minha abordagem. É, eu tenho, eu sou filho de dois pais. Eu tenho um pai que se chama Lacan e o outro se chama Moreno. Então, eu sou um psicanalista com pé no psicodrama. Né? Vamos lá, vamos responder, vamos refletir sobre se é fácil ou sobre é difícil. É muito natural, principalmente nas primeiras sessões, o psicólogo que eu atendo, seja por mentoria ou seja em sessão, trazer para a terapia as suas reflexões já prontas, a forma como ele trabalha, e é natural, é muito natural, e não há nenhum pecado nisso, que ele fique fazendo comparações de como eu trabalho, de como ele trabalha, do que ele acha que deveria fazer, do que ele acha que eu estou errando ou está certo. E aí eu sempre pego o meu paciente e digo, olha, essa aqui é a sua terapia, é o momento da sua demanda. Esqueça por alguns segundos que você é psicólogo, ou não esqueça,
mas esteja aqui como paciente. Porque se você estiver impaciente, eu vou ter que trazer você sempre para cá. Eu tento fazer da melhor forma, a acolhida da melhor forma, para que ele sinta mesmo que aquele ali é o lugar dele, e que aquele não é o lugar em que ele vai tentar fazer testes, ou provas, ou provocações. Ali não é o lugar de supervisão. Ainda que ele me traga alguma demanda, olha, estou atendendo um paciente, e isso está me deixando preocupado, está me deixando ansioso, estou caindo numa contra-transferência, pronto. Aí beleza. Beleza trazer esse tipo de situação. É difícil, se o paciente não entender que ali é o lugar dele ser cuidado. Aí se torna difícil, se torna resistente, termina acabando, prejudicando um pouco o processo. Mas geralmente dá certo. Tende a dar certo. Otávio, me fala um pouquinho da sua vida profissional hoje. Como é que ela tá, né? Você fez o QRT, você adquiriu esse conhecimento também. Me conta um pouquinho como é que ela tá hoje. Bom, vamos lá. Vida profissional, a gente continua... É importante o psicólogo saber que o estudo nunca vai acabar. Tá? Nunca. Isso aí é fato. Ele não pense, eu concluí... Você está estudando? Eu concluí meus estudos. Não, o psicólogo jamais concluirá os estudos. Porque quando ele fecha, já virou passado. Ele não se abre para o novo. Em termos de vida profissional, eu tenho conversado com alguns outros profissionais, principalmente pelo Instagram, né? É uma outra vantagem do QRT. A gente começa a entender melhor como funciona, como a gente vai vincular as pessoas que chegam até nós, né? A pessoa curtiu, a pessoa conversou, aí você já conversa junto, já pergunta como é que ela trabalha, tal, tenta fazer um vínculo, e você vê a possibilidade de fazer uma mentoria ou já fazer mesmo um test drive, eu diria assim, um test drive de uma terapia, né? Então, as pessoas estão chegando para mim geralmente por Instagram, né? Principalmente para a parte de mentoria, que às vezes a pessoa já tem até alguém disse, olha, eu não faço supervisão, eu não tenho qualificação para isso, tudo que eu disser vai ser mentira, você vai cair no buraco. Não, brincadeira. Mas a forma como a gente trabalha tem dado certo através do Instagram, tá? Ainda existe alguma resistência pelo online para mim? Existe. Existe principalmente porque eu venho do psicodrama, né? Então, o psicodrama quer estar junto do palco, e mesmo que seja individualmente, fazer um trabalho individualmente, é legal, sim, muito esse ambiente de clínica, né? Tem uma clínica que eu divido com minha esposa, ela fica um pedaço do dia, eu fico um pedaço do dia, no resto do tempo eu fico dando ou palestra em escola, ou conversando com alguns empresários, fazendo outros trabalhos, mas eu sinto que agora, depois do QRT, e aí eu estou falando como aluno mesmo, o pessoal possa ouvir, eu acho que eu estou conseguindo melhor encaixar essa parte do que seria a captação, né, de manter o vínculo e fazer um trabalho a partir dele. Seria mais ou menos por aí. Eu me sinto sim, nessa transição, e eu acho que a pandemia, ela trouxe essa possibilidade, né, que já existia online, né, mas muita gente não fazia, e depois da pandemia permitiu-se fazer esse trabalho de forma mais correta, mais bem direcionada. O QRT tem sido fundamental para mim também nesse lado. Justamente porque a lógica é tocar nos dois pontos que são relevantes, aprender a lidar com o paciente e poder crescer profissionalmente. É realmente tentar preencher da melhor maneira possível essas duas condições, né? Então, a lógica quase sempre vai por aí. Otávio, me diga uma coisa. De repente, eu sou da psicanálise e estou na dúvida se o QRT é para mim. O que é que você diria? Ou de Bom, outra abordagem, né? Que eu não é acho que exatamente a minha abordagem do TCC. O que é que você diria? quando me perguntam quem procura, eu vou chegar aí, mas quando me perguntam quem procura a análise, e eu respondo, é quem tem dúvida. As pessoas que têm todas as certezas não procuram terapia, não procuram análise, não procuram nada. Elas se fecham às suas certezas. Quando alguém me perguntar se o QRT, poxa, o QRT
é para mim? Será que é para mim? Eu costumo responder, se você tem dúvidas, é porque é. Ah, que Se legal. você tem certezas, não vá não. Mas se aparecer uma dúvida, caramba, será que é possível, mesmo que ela questione, será que é possível eu aprender alguma coisa? E se você já está se abrindo a dúvida, é porque você já está permitindo se abrir para algo diferente. Então, sim. Ah, que bacana, meu amigo. Fico muito feliz. Pessoal, sabe o que é o bacana? O QRT, ele pelo menos não é para ser unidirecional. Na verdade, cada aula é engraçado. É engraçado. Cada vez que eu abro uma nova turma do QRT, eu tenho a impressão que eu aprendi muito com a turma anterior. E ele vai se engrandecendo, né? O QRT ele vai ficando mais maduro, ele vai se fortalecendo. E com essa última turma eu aprendi demais. A gente teve simulações que foram super bacanas, super legais. Eu vou começando a ter sacadas aí também, que vai fortalecendo, né? Otávio fez uma simulação comigo também, Tainara fez simulação, então várias pessoas fizeram simulação. E são simulações justamente de casos desafiadores. Então, a gente sempre tenta colocar, em especial, situações que não são muito típicas, justamente porque se aparecer, você não é pego de surpresa. Não é isso mesmo, Otávio? Eu gostei muito da nossa simulação, né? Diego pegou pesado comigo, certo? Ele, ele simulou Não diga um isso, não, que você vai paciente. assustar o pessoal. Você vai ficar Pessoal, ele assustando o pegou, pessoal. olha, tenho chorado dias e dias, não durmo. Não, mas assim, é importante a gente se sentir desafiado mesmo, que é a dor do crescimento, né? Diego, ele simulou um paciente completamente monossilábico, né? Eu tenho algumas discordâncias em relação a Diego sobre o que fazer com pacientes monossilábicos, né? A questão de proibir algumas palavras, de tentar fechar o máximo possível, afunilar com aquele paciente. E eu pensei, caramba, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Eu vou tentar fazer algo mais ou menos parecido com o que eu faço na clínica. Até para ver se da forma como eu estou fazendo, poderia ser uma boa. E aí, o que é que acontece? Diego chegou completamente monossilábico. É isso, é aquilo. E eu, de boa, conversando, me fingindo ali é isso mesmo, vamos começando por aqui. E aí o paciente, cada vez mais difícil de comunicação, a gente tocou num ponto que seria ótimo para ele, que ele tocava um instrumento. Né? E ele dizia, eu posso tocar aqui? Eu disse, pode sim. Começou a abrir a possibilidade, começou a abrir a possibilidade de um diálogo. E aí, quando a gente foi conversar sobre o paciente monossilábico, Diego perguntou, e Otávio, como é que foi para você atender um paciente monossilábico dessa forma? Eu disse, Diego, fazia tempo que eu não via alguém falar tanto. A gente acha que nossos pacientes falam apenas com as palavras, né? Mas eles falam com o corpo, eles falam com o olhar, eles falam com a música, né? Eles falam de diversas formas. Aquele paciente tinha muito, muito, muito a dizer e disse. Né? Essa foi a minha impressão, e eu acho que o Diego já está balançando a cabeça, então eu acho que foi a impressão dele também. Né? Sim, E sim. a gente pega isso muito mesmo no dia a dia. A gente acha, caramba, o paciente não falou nada, o paciente não se conectou. Às vezes ele se conectou mais do que você pensa. É Ah, por aí? até porque se comunicar e falar são duas coisas diferentes, né? Exatamente. As pessoas acham que porque não está falando, não está se comunicando. Às vezes, na verdade, ele está transmitindo até mais informação na comunicação não verbal do que necessariamente falando. Não é isso? Exatamente. É exatamente isso. A Polônia tá dizendo que, deixa eu ver aqui, que adora o meu trabalho. Obrigado, Polônia, né? A Adriana está perguntando sobre o que a gente está falando. A Polônia a gente está falando um pouquinho sobre integralismo na psicologia, visões diferentes. Eu e Otávio aqui com visões diferentes teoricamente abordagens diferentes, mas numa compreensão muito próxima acerca dessa visão integralista, de integração, né? Pessoal, olha só, essa visão integralista, ela é recente demais, assim, cada vez mais ela vem se fortalecendo. Então, existe vários profissionais que têm defendido essa ideia, têm defendido a ideia de que, de fato, a gente precisa começar a ver a psicologia de uma maneira diferente, tá certo? A gente precisa ver a psicologia agora a partir de uma perspectiva de quem realmente consegue ver o conhecimento diverso como relevante e importante. E não
fechado em guetos, fechado com torcidas de futebol, como a gente sempre viu, tá bom? Polônia está perguntando quando irá abrir nova turma. Polônia, daqui a 15 dias. Em 15 dias, a gente abre novamente o QRT, tá? Otávio, já viu o teaser da nova série? Ainda não vi, tô doido pra ver. Tô doido pra ver. Pessoal, no feed tem o teaser. A gente vai ter a Jornada do Psicólogo Referência, evento online, gratuito. Só é clicar aí no link da bio e se inscrever, certo? Lá tem uma minissérie, vocês vão ver eu fazendo um atendimento de uma paciente, e já vou dar spoiler, é sedução, Otávio. A paciente vai tentar me seduzir, entendeu? E, Otávio, eu me enrolei no atendimento. Aí não sei, vamos ver se eu vou conseguir sair lá. 3 episódios, pessoal, segunda temporada. Eu não preciso de terapia, ok? Dá uma olhadinha no teaser, comenta, por gentileza, tá? E se inscreva na jornada do psicólogo referência, por gentileza, tá bom? Um montão de gente dizendo, quero fazer terapia com o Otávio, é meu psicólogo, agora vai ser meu psicólogo e tal, e tal, e tal. Eu faria terapia com o Otávio, tá? Já vou agendar a sessão, viu, Otávio? Será Vamos muito marcar. bem-vindo, mas não terá a vida fácil. Tá bom. Nem você. Você vai me seduzir. Não sei, vamos ver. Vamos ver na terapia. Né? Vamos ver lá. Pessoal, olha só. A Semana do Psicólogo Referência está pertinho, está chegando, tá certo? Acompanhe as lives. Sábado tem live. Domingo tem live de novo. Tá? A gente está sempre entrevistando aqui os alunos, eles podendo falar um pouquinho sobre como é que foi a experiência profissional deles, como é que é a experiência profissional deles depois do QRT e como é o QRT, tá bom? Meu amigo Otávio, suas últimas palavras, por favor. Se a verdade fosse fixa, haveria um caminho certo para ela. Psicólogos, descongelem. Tá? Eu geralmente termino com uma frase. Vou ficar com a sua, tá? A sua. Ok. Pessoal, sigam o Otávio, meu caro psicólogo, ok? Olha, é uma pessoa diferente, é um profissional diferente, uma cabeça diferente, um cara muito bacana. Então, façam QRT e façam terapia com o Otávio. Tá certo, pessoal? Um abraço. Pessoal, desejo uma boa noite a todos e nos vemos sábado na nossa próxima live. Ó, acho que vou mudar de terapeuta, ó aí, ó, tá vendo? Olha aí. Opa! Tudo de Então, bom, pessoal. nos vemos sábado, pessoal. Uma boa noite a todos e até mais. Tchau. Obrigado, Álvaro. Até mais. Tchau.